paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para trazer mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Leia Lima, superintendente na Escola Bíblica Dominical na congregação Shekinah. Sou membro da Assembleia de Deus do Campo do Quinoá e estou muito feliz em estar aqui para nós darmos prosseguimento ao primeiro trimestre de 2021 na lição dos adultos. Então você que é nosso aluno EBD, seja muito bem-vindo a este vídeo aula, e você que não é o nosso aluno, mas está assistindo nesse momento, nós também desejamos a você um muito bem-vindo, que você fique à vontade para assistir essa aula da EBD. É o primeiro trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Esta é uma revista totalmente comentada pelo pastor Ezequias Soares, homem de Deus, e nós estaremos abordando a penúltima lição desse trimestre, que é a lição de número 12, a urgência do discipulado. Esse é o nosso tema, que está datado para o dia 21 de março de 2021. Então esse, irmão, é um tema muito importante, é um tema de total relevância para a nossa igreja, para os cristãos, né? Porque muito se fala de discipulado, muito se fala de discípulos, e Jesus ensinou isso, Jesus viveu isso, ensinou isto. Então, muito a gente se ouve falar que nas igrejas muito se ganha pessoas para Jesus, mas também muito se perde pela falta do discipulado, desse ensinamento com as pessoas, para ganhar as pessoas para Jesus, mas também ter o cuidado com elas, né? Então, se ganha, mas se perde. Ganha, mas deixa de discipular. Ganha, mas deixa de estar cuidando. E nós, como cristãos, nós, como crentes da Assembleia de Deus, temos muito esse cuidado. Por isso, a Escola Bíblica Dominical é um lugar onde as pessoas podem aprender, os crentes podem aprender e os novos convertidos podem também ser discipulados através da Escola Bíblica, através dos cultos de doutrinas. E se a igreja tiver um projeto encaminhado para isso, é muito mais proveitoso e muito mais eficaz para que possamos ganhar almas para Jesus e cuidar delas para que elas possam também se sentir acolhida dentro da igreja e se sentir parte desta grande comissão, que é de fazer o ID do Senhor. Então, cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus vai falar e que nós vamos estudar mais profundamente dentro desta revista, desta lição de número 2 especificamente. Então, o que é ganhar e cuidar? É justamente ganhar as pessoas para Jesus e trazê-las para o discipulado. E é disso que essa lição vai tratar, né? Falando sobre o discípulo, o discipulado, a grande comissão e a educação cristã, que está tudo dentro desse tópico, o que é o discipulado. Então, o termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor, né? Isso vale tanto no âmbito secular quanto também no âmbito religioso, né? Qualquer sentido desse termo, ele se aplica ao cristão. Então, o termo discípulo, ele também se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. E aí em Mateus capítulo 5, versículo 1 tem essa referência, bem como em João 2 e 12. Nós também vamos ver que o nosso textuário está lá em Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo, ele fala, justamente faz referência a essa grande comissão, o qual a nossa lição vai estar falando muito mais profundamente. Então, o valor que Jesus, ele dava ao ensinar. Jesus fazia muito isso, ele ensinava os seus discípulos o tempo todo. Jesus trazia as pessoas para perto dele para que ele pudesse ensinar a palavra. E a nossa verdade prática diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual.
Então, discípulo, como bem diz aqui na nossa revista, é o seguidor. Discípulo é aquele que aprende, né? E o discipulador é aquele que ensina. Então, Jesus, ele discipulava os discípulos, né? Tanto é que discípulo, já a própria palavra diz, é aquele que segue os mandamentos, é aquele que segue a palavra, é aquele que segue uma ideia. Todo aquele que segue uma ideia de alguém, ele está sendo discípulo, ele está sendo discipulado por aquela ideia. E nessa revista nós vamos trazendo justamente que nós possamos ser tratados pela palavra, que nós possamos ser levados pela palavra e aprendermos e termos essa identidade de Cristo. Porque Cristo, ao nos ensinar, nós vamos nos moldando e nos aperfeiçoando e passando a ter uma identidade de cristão. Nada mais é a identidade de cristão do que a identidade de Cristo. Quanto mais você estuda a palavra, quanto mais você aprende com o Senhor, mais você vai parecendo com Ele, mais você vai assumindo a identidade de Cristo. E isso nós vamos aprender nessa revista. Então, quando se fala aqui no tópico 2 da grande comissão, que está escrito lá em Mateus 28, nos versículos 18 ao 20, vai se desdobrando, falando que o nome que se dá a essa comissão, né, é justamente o que o Senhor designou para a evangelização. O que é designar para a evangelização? É fazer o ide, é a própria ordenança, a própria palavra, quando Jesus diz ide por todas as nações, isso já é uma ordem, é uma ordenança do Senhor, dizendo para você fazer essa vontade dele, de levar a palavra a todas as nações, de fazer parte desta grande comissão que o Senhor designou. Então, o verbo ensinar é ensinar a todas as nações, né? Fazer discípulo, fazer pessoas que possam seguir as pisadas e as palavras do Mestre Jesus. Então, fazer discípulo não é simplesmente uma opção, como eu já falei, é uma ordenança do Senhor, é um mandamento divino para a igreja, para o crescimento espiritual do crente, além do discipulado. Ele também ordenou que esses novos discípulos guardassem o que aprenderam. Não é somente aprender, não é somente ouvir e descartar, mas é ouvir a palavra, guardar no coração, aprender do Senhor e fazer novos discípulos para concretizar essa ordenança, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Lá em Mateus 28, no versículo 20, tem essa expressão, o Senhor falando para guardar todas essas palavras, guardar todas essas coisas que Ele tem vos mandado. Então, Jesus nos ensinou, Jesus nos doutrinou e Ele deixou a sua palavra para que nós aprendêssemos a cada dia mais. Deixou essa palavra para que nós possamos aprender e guardar o que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Em Mateus, no capítulo 2 e no versículo 42, também tem essa referência, que é deixada também na nossa revista, no capítulo também 5, versículos 21 e 28. No subtópico 3, fala da educação cristã, que é justamente falando dessa educação dos crentes, onde nós passamos a aprender do Senhor Jesus, passamos a estudar a sua palavra e que possamos também levar a outras pessoas aquilo que o Senhor Jesus tem nos ordenado, tem nos ensinado. Então, a educação cristã nada mais é também que a escola bíblica dominical é uma das aulas, das escolas maiores que nós temos no mundo. Se chama EBD, Escola Bíblica Dominical, onde nós passamos a aprender mais da palavra do Senhor, aprendemos mais do que Ele tem a nos ensinar, estudando a sua palavra genuína,
estudando, não aprendendo em fontes e internet, não somente, claro que podemos buscar nos livros, mas a nossa fonte genuína é a fonte, a palavra do Senhor, a Bíblia, o qual Ele nos deixou para nos respaldar e para também guardar essas palavras em nosso coração. Então a educação cristã, ela está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou tanto aos discípulos, quanto também no seu ministério terreno, e que Ele deixou o próprio Espírito Santo encarregado de orientar-nos, orientar todo aquele que busca do Senhor. O Espírito Santo é aquele que orienta, é aquele que dirige, é aquele que consola quando nós precisamos. E isso nós podemos também ver essa referência em João capítulo 14 e versículo 26. Então, tudo que fala de educação cristã traz um currículo. Quando fala de educação, toda educação traz um currículo a ser estudado, a ser aprendido. E dentro de nossas igrejas da Assembleia de Deus, nós temos todo um currículo de aprendizagem, um currículo teológico que conta de várias disciplinas, falando sobre Deus, falando sobre Jesus Cristo, falando sobre a Trindade, falando sobre o Espírito Santo de Deus, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado. A própria Bíblia é essa fonte que jorra água vertente do próprio Senhor Jesus. E nós somos felizes porque nós somos resgatados, somos salvos pelo Senhor e compreendemos, estamos aprendendo sobre a salvação, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a vida de Cristo, sobre a vida da igreja, sobre o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Então Jesus, ele falou e ensinou sobre tudo, sobre muitas coisas Jesus falou e ensinou. Então aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia deve também ser baseado dentro das Escrituras, dentro do que a Bíblia vai falando. A Bíblia nada mais é do que uma fonte onde nós podemos dirigir, orientar nossas vidas através dela, né? Trazendo como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar diariamente. Então o ensino nesse contexto, ele pode se referir também aos cursos de teologia oferecidos pelas universidades, oferecido pela própria igreja, né? Nós temos cursos da ETAD, cursos teológicos, que muitas pessoas podem estar se inscrevendo, fazendo, aprendendo do Senhor. E é bom que todo crente aprenda sobre sua igreja, aprenda sobre as doutrinas e aprenda sobre a palavra do Senhor, a própria Bíblia, que é a palavra genuína. Lá no nosso subtópico, no nosso tópico 3, vai falar sobre o tripé do discipulado. O que é esse tripé do discipulado? E aqui a nossa revista traz a palavra, na comunhão e no serviço. Então, essa trilogia, né, essa palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após os Pentecostes. E isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas. E isso continua valendo para nós hoje também, para a igreja na atualidade, para os cristãos que buscam ao Senhor. Então, o que é a palavra? Nada mais é do que a autoridade das Escrituras, né? Então, essa autoridade das Escrituras, irmãos, ela é única, ela é singular, pois a sua fonte é o próprio Deus. Então, o próprio Deus é a fonte da palavra, ele nos inspira, ele é quem inspira o homem. E aí eu trago uma referência, a nossa revista traz uma referência que está em 2 Pedro, no capítulo 3 e versículo 2. Então, os primeiros discípulos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso você pode conferir lá em Atos 2, versículo 42. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizagem sobre o comando dos apóstolos. E esse ensino, ele se baseava tanto nas Escrituras, quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais eles receberam a revelação diretamente de Jesus durante todo o seu ministério terreno e depois também de Pentecostes e do Espírito Santo. Então, na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam a palavra do Senhor Jesus,
né? Eles nos ensinam através da Bíblia, nós somos ensinados através dos nossos pastores, através das pessoas que estão à frente, né, essa grandiosa comissão que o Senhor Jesus deixou há muito tempo atrás e que hoje ainda estamos fazendo. Então, na comunhão é ter em comum, ter tudo aquilo em comum, partilhar da mesma crença, né, partilhar da mesma palavra. Então, significa você compartilhar ou participar mutuamente de um evento comum ou um acordo. Aqui nós estamos compartilhando a palavra através da nossa escola bíblica dominical. Então, estamos em comunhão, todo mundo num só objetivo, que é estudar a nossa revista, estudar a lição, o que foi trazido para nós, aprendermos mais do Senhor. Então, essa ideia de comunhão, ela diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca é do ser humano com Deus, né? Embora Abraão ele tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés ele tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança, que somos nós. Nós temos esse partilhar diretamente com Deus, né? Então a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, no terceiro subtópico vai falar sobre a comunhão na igreja de Jerusalém. Então, a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição, né? Uma lição koinonia. O que o texto sagrado diz, que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade, né? O coração, ele diz respeito ao centro da vida, né? E a mesma inclinação à alma. A alma é a sede das emoções. Então, o nosso coração, ele está aberto e ele diz respeito ao centro da vida. Se o seu coração bate, você está com certeza com vida, o seu coração pulsa, então o seu coração pulsa pela palavra de Deus, o seu coração pulsa pelas coisas de Deus, e a sua alma é a sede de todas as emoções. Se você tem o Senhor Jesus e a Bíblia Sagrada como fonte de inspiração, como fonte a ser seguida, com certeza sua alma estará bem, com certeza suas emoções e seus sentimentos também estará bem com o Senhor. Todos os crentes devem ter o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor de nossas almas, que é o Senhor Jesus. E o que é o serviço? Esse termo serviço, ele não pode ser visto isoladamente. Não é um trabalho realizado por alguém sozinho ou algo que pode ser seguindo somente instruções. Lá no Antigo Testamento, esse termo se relacionava, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário, né? E também a qualquer pessoa que temia a Deus. Mas o serviço, ele é feito de forma coletiva, né? Então, na igreja primitiva, o serviço cristão, ele está representado pelo quê? Pela perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o Senhor, ele espera que cada um de nós possamos ter o cumprimento dessa grande comissão, de que é justamente aprender do Senhor, perseverando sempre nos ensinos lá da igreja primitiva, lá dos nossos irmãos do antepassado, que nós possamos permanecer na mesma comunhão, no partir do pão e nas orações. Tópico 3 vai falar sobre o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja, meus irmãos, ela precisa desse processo do discipulado. Ela precisa cumprir esse propósito da grande comissão deixada pelo Senhor. Então, o nosso crescimento espiritual é um processo discipulado. É um processo que vem com o objetivo de instruir quem? O novo convertido, aquele que aceitou Jesus há pouco tempo, que precisa ser cuidado, que precisa ser discipulado, e precisa aprender do Senhor com outras pessoas que já têm essa maturidade, para que esse novo convertido também passe a ter essa identidade e possa também ser
amadurecido, possa ter uma maturidade cristã, aprendendo do Senhor e viver essa experiência, essa nova experiência. E para isso eles precisam ser ensinados. Eles precisam desse amadurecimento na fé, né? Como diz em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Esse é um crescimento espiritual e um crescimento sadio quando você cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Não é apenas um crescimento numérico. O crescimento do discipulado, é claro, ele acontece também num processo do discipulado proporcional à igreja. Quanto mais pessoas aceitam e quanto mais pessoas são discipuladas, mais a igreja cresce. Mas nós não almejamos somente crescimento numérico, mas nós também almejamos um crescimento primeiramente espiritual. Então, que o Senhor Jesus possa nos dar conhecimento, que nós possamos compreender o ID do Senhor e levar essa palavra às pessoas que necessitam. Ainda falando do tópico 3 de nossa lição, o discipulado e o crescimento sadio na igreja, nós temos aqui o subtópico 3, que fala o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Então, quem era o público dessa igreja de Antioquia? Era exatamente os gentios, que também eram identificados como os gregos. Então, os apóstolos de Jerusalém, eles enviaram Barnabé para discipular esses cristãos, esses irmãos lá da Antioquia. E, ao se deparar com esse grupo de gregos convertidos, Barnabé concluiu que ninguém mais seria melhor para instruir esses irmãos do que Saulo, para ensinar esses novos crentes que tinham costumes estranhos, tinham costumes nada doutrinários, digamos assim. Então Barnabé, ele não hesitou em buscar lá em Tarso o irmão Saulo, né, para essa nobre e difícil e árdua tarefa que é ensinar aqueles novos convertidos. E nós vemos essa referência, está lá em Atos capítulo 11 e no versículo 25. Então, eles discipularam toda a igreja durante um ano inteiro. Aqueles irmãos foram discipulados, aqueles irmãos foram doutrinados pela palavra. Então, nós vemos que desde muito cedo, desde no início da história que traz a Bíblia, que traz a doutrina do Evangelho, nós vemos que a igreja já passava a doutrinar aquelas novas pessoas que aceitavam a Cristo, aquelas pessoas que concordavam em seguir as pisadas do Mestre, aquelas pessoas que acreditavam no poder da transformação e da renovação. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja sempre se preocupou, meus irmãos, e a igreja sempre se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulos não é uma tarefa fácil. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja ela se preocupa sim com o discipulado, pois fazer discípulos não é a mesma coisa de fazer membros da igreja, né? Fazer discípulos é uma missão árdua. Fazer discípulo é uma tarefa que requer muito aprendizado do Senhor, a orientação do Espírito Santo, requer uma dedicação da palavra de Deus, requer tempo. E o Senhor, Ele não chama para a sua obra pessoas desocupadas. O Senhor chama para a sua obra pessoas que estejam, pessoas ocupadas, tanto na vida secular, quanto também na vida espiritual, no ministério que o Senhor confiou àqueles que querem fazer. Que você possa ter vontade no seu coração de discipular alguém, que você possa ganhar pessoas para o reino de Deus. E a nossa conclusão, aqui eu vou trazer uma síntese do tópico 3, que fala: o verdadeiro discipulado, ele contribui para o crescimento espiritual e também para o crescimento numérico da igreja. Se você tem pessoas sendo discipuladas em sua igreja, em sua congregação,
com certeza você vai ter um número de irmãos muito maior, você vai ter um número de pessoas adorando e servindo ao Senhor. É claro que nós estamos num momento de uma pandemia, por isso nós estamos trazendo a nossa aula, né, assim, de forma muito objetiva, de forma bem sucinta aqui para os irmãos, porque nós não podemos estarmos perto, mas você pode estar fazendo discípulo, você pode estar ganhando almas através do seu celular, através de ligação, através de um vídeo, através de uma palavra, através de uma carta, porque o Senhor Jesus, as portas já estão se fechando, o Senhor Jesus está perto e nós estamos num momento de choro, num momento de crise, num momento de muita tristeza, onde pessoas estão morrendo, mas o Senhor Jesus é a fonte da vida, né? Nós que somos crentes, por mais que possamos passar pela morte, mas para nós estamos entrando numa nova vida com Cristo, uma nova vida no céu. Então vou deixar aqui a nossa conclusão, que diz assim, a nossa conclusão também está em nossa revista. Deus, Ele tem interesse, meus irmãos, sim, no bem-estar social, no bem-estar espiritual de cada pessoa, do ser humano, da humanidade como um todo. E isso vale tanto para a igreja quanto também para a sociedade. E a educação com base nos princípios cristãos, ela é importante, porque além dos valores espirituais, contribui também na construção de uma sociedade civilizada, de uma sociedade educada, de uma sociedade que ora pelos seus governantes, de uma sociedade que reconhece uma hierarquia, né, de autoridades, tanto na sociedade quanto também dentro da igreja. Então, a base dos valores morais e espirituais, meus irmãos, com certeza é a nossa Bíblia. Nós temos a Bíblia como nossa fonte de orientação para tudo. E que o Senhor Jesus possa se fazer presente em sua vida e que você possa ser regido pelo Espírito Santo, estudando a palavra que o Senhor deixou para nós cristãos, e que nós possamos cada dia mais estarmos diante do Senhor, fazendo algo para Ele, e que você possa ser abençoado através dessas palavras, e que você possa estudar a sua lição, e que nós não venhamos a ficar acomodados, mas que nós possamos aprender mais e mais do Senhor, na união, na graça, no conhecimento, na comunhão e no partir do pão. Sejam abençoados e que possamos ser todos abençoados com esta aula, e até um próximo vídeo aula a vocês. A paz do Senhor.